Uma das figuras mais bonitas que a Sagrada Escritura usa para descrever a relação entre Cristo e a igreja é a relação entre o noivo e a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Quando nós lemos essas cartas, o irmão pode ir abrindo a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Quando nós começamos esta série nas 7 cartas do Apocalipse, a nossa intenção não é amedrontar ninguém. Muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse desnecessariamente. Se a igreja é a noiva de Cristo e as 7 cartas do livro de Apocalipse são cartas de Cristo para a igreja, que tal ao invés de nós enxergarmos essas cartas aqui como cartas de amor do noivo para a noiva? O sentimento é diferente. É claro que Cristo, como um noivo que ama e zela pela sua igreja, ele não apenas elogia, mas ele exorta e corrige esta igreja, às vezes com palavras duras. Mas exorta com palavras duras por amor, não para ver a igreja sofrer. Nós vimos então, aqueles que acompanharam ao final do ano passado, quando nós começamos esta série, que embora sejam 7 cartas, os problemas pelos quais a igreja passa são 3. Esfriamento espiritual, falsas doutrinas dentro da igreja e perseguição de agentes externos à igreja. São sempre esses 3 elementos. Por que que essas cartas são relevantes para nós hoje? Desde que o mundo é mundo, a igreja do Senhor Jesus sofre com um desses 3 problemas, se não com os 3 simultaneamente. Alguém conhece aqui alguma igreja que já passou por esfriamento espiritual? Alguém tem ouvido o noticiário dos últimos dias da perseguição que os crentes têm sofrido pelo Estado Islâmico? Alguém já viu uma igreja se dividindo por causa de falsos ensinos plantados dentro da igreja? Com certeza, todos nós já ouvimos relatos desses casos, ou pelo menos de um deles. Hoje, então, nós leremos a carta à igreja na cidade de Sardes, que está no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Nós leremos, então, do versículo 1 até o versículo 6. Então, capítulo número 3 do livro de Apocalipse, versículos do número 1 até o versículo de número 6. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai de amor, fala conosco. É tão bom quando nós podemos nos ajuntar como igreja e adorar ao Senhor. Nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva. Pedimos perdão pelas vezes que erramos, mas em nome de Jesus, fala conosco por intermédio das Sagradas Escrituras. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Novamente, nunca nos esqueçamos de que a forma como Cristo trata a sua igreja, ela pode ser repetida em praticamente todas as cartas. Ele se apresenta, faz uma exortação, faz um elogio e depois faz uma promessa.
Em algumas tem poucos elogios e mais promessas, outras têm mais exortação, enfim, mas existe uma estrutura básica presente em todas estas cartas. Primeiramente, como que ele se apresenta à igreja? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ganha um prêmio aquele que lembrar o que significa as 7 estrelas. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, não precisa folhear a sua Bíblia. As 7 estrelas são os líderes das igrejas, ou o anjo da igreja. Então Cristo se apresenta de uma forma e fala que conhece e as 7 estrelas. Então presta atenção em duas coisas aqui. Primeiro, como que ele se apresenta? Como conhecedor da igreja. A amplitude do conhecimento divino. Às vezes nós como cristãos fingimos que não sabemos o conhecimento que Cristo tem da sua igreja. Achamos que quando enganamos os líderes da igreja, achamos que quando fazemos as coisas erradas que os nossos irmãos não saibam, achamos que nós estamos em vantagem ao fazer essas coisas. Mas a questão é que aqueles que estão na igreja são conhecidos por Cristo. Ele é o conhecedor pleno da igreja. Isso tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é esse que eu apresentei. Não adianta você tentar esconder seus erros e seus pecados de homens. Pode até consegui-lo, mas de Cristo você jamais conseguirá fazê-lo. Mas você sabe qual é a vantagem que tem isso? Cristo também, ao conhecer a igreja, sabe dos seus sofrimentos, sabe dos seus anseios. Cristo sabe a razão por que esses bancos estão vazios. Talvez algum irmão que esteja passando por frieza espiritual. Cristo sabe do problema da mãe com o filho, do filho com a mãe, da esposa com o marido, do marido com a esposa. Enfim, Ele é conhecedor do seu coração. Ah, se os crentes soubessem disso. Primeiramente, pecariam muito menos. Não porque são policiados por delegados espirituais, mas porque o Deus eterno conhece todas as coisas. Teriam seus corações muito mais confortados, assim como o salmista diz no Salmo de número 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Olha a admiração dele diante do conhecimento de Deus. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Que bom é saber que é um Cristo com tamanho conhecimento diante de nós. A questão é o seguinte, ele usa esse conhecimento para fazer um diagnóstico da igreja. E qual é a constatação que ele tem da igreja? Olha aí no versículo 1, parte B, e no início do versículo 2. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Qual a constatação que Cristo faz da igreja? De que ela está morta. Aqui tem uma peculiaridade muito interessante nesta igreja em Sardes. A história da igreja se confunde com a história da cidade. A cidade de Sardes ela era privilegiada do ponto de vista geográfico. Ela era colocada de uma forma, num monte, cercada por seus muros e tudo, de forma que invadi-la do ponto de vista militar era quase impossível. Então a fama de Sardes como cidade inexpugnável era grande. Só que Sardes por 2 vezes foi invadida, por causa que os seus guardas dormiram. Por causa que aqueles que deveriam zelar pela segurança da cidade perderam ponto, dormiram no ponto e deixaram a cidade ser invadida. A igreja na cidade de Sardes estava passando do mesmo mal, estava sofrendo com o mesmo mal.
O que Cristo está dizendo à igreja é o seguinte: olha, você tem fama de uma igreja inexpugnável, pregou o evangelho, tem muitos membros ricos, está numa cidade famosa, todos te conhecem, mas hoje você está morta. Fama de vivo, mas a realidade dos fatos é uma igreja morta. É uma igreja morta. Por que essa igreja estava morta? Dá uma olhadinha no início do versículo 2 aí. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Em suma, a igreja de Sardes havia se contaminado com a arrogância da cidade de Sardes. Já não estava mais preocupada em praticar boas obras, já não estava mais preocupada em viver o genuíno evangelho, já não estava mais preocupada em viver as tuas obras simples diante de Deus. Vivia de status. É mais ou menos como o nosso país costumou fazer com um jogador de futebol, você já viu? Ele desponta, aí no auge da forma ele é vendido ao exterior por milhões, aí quando está em fim de carreira, um clube brasileiro vai e contrata ele com um salário altíssimo, mas ele não está rendendo mais nada na Europa. É contratado apenas pelo nome, pelo passado que ele teve aqui em alguns campeonatos. Existem igrejas que são assim. Tem um passado lindo, pastores desbravadores, membros que pregavam a palavra, crentes que oravam, bancos cheios, pessoas que superavam perseguições. Mas aí quando a bonança vem, a igreja acha que é suficiente para si mesma, acha que a sua renda, o seu status ou a sua posição na cidade é suficiente para fazer com que ela permaneça bem vista diante de Deus. Pergunta que eu faço esta noite a você e a nós como igreja. Quando Cristo mandar um raio-x sobre o nosso coração, aquele que sonda os corações, como que Ele nos encontra? Como crentes preocupados em ter as suas obras íntegras diante dele hoje, ou como crentes que só olham através do passado: eu lia tanto a Bíblia, eu orava tanto, eu ajudei a construir essa igreja, meu avô fez isso, a minha avó fez aquilo. Mérito de quem fez. O passado existe para ser elogiado, para que nós possamos aprender. Mas e no presente? Qual é o raio-x? Qual é o raio-x? Qual é a constatação que Cristo faz no seu coração hoje, individualmente? Como que está o seu coração? Um dia ele pulsou por Cristo, e hoje você talvez é um crente retraído, que lê a Bíblia ou vem à igreja apenas burocraticamente para cumprir tabela. Como que está o raio-x do seu coração? Não precisa dizer a mim, não precisa expor aos demais, mas chegue diante de Deus e fale, hoje volte e fale: Senhor, se o meu coração pulsou um dia e hoje tem estado frio, aviva a tua obra diante de mim. Esse é o raio-x que Cristo faz da igreja. A partir do versículo 3, então, nós temos aí a solução apresentada para a igreja. E eu acho isso muito interessante. Muito interessante pelo seguinte: a solução que ele apresenta para a igreja não é uma solução vista em nenhuma novidade. Olha como ele começa o versículo 2, primeiramente: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Preste atenção. Aqueles que estão para morrer, deixa morrer espiritualmente, não fica tolerando obra má. Mas a partir do versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Às vezes a solução para um coração frio, para uma igreja fria, que não está com suas obras achadas retas diante de Deus, não é a busca por novidades, não é a busca por pastores eloquentes, por grupos de louvor performáticos, não é a busca por som ou por estratégias de marketing, mas consiste justamente em lembrar daquilo que um dia foi falado aos seus ouvidos. Lembra-te de onde caíste. Essas mesmas palavras são aplicadas à igreja em Éfeso, é muito interessante. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te.
Aí você pega o histórico da igreja em Éfeso, que os primeiros crentes em Éfeso, quando se converteram, eles eram oriundos da magia, levavam seus livros para serem queimados em praça pública, mesmo que corressem risco de morte diante disso, dizendo: eu sou do Senhor Jesus e renuncio a tudo aquilo que estava sobre mim e eu pertenço a Ele agora. Lembra? Talvez você também nesta noite precise de lembrar dos seus primeiros anos como cristão, lembrar de como você era ativo nos ministérios da igreja, lembrar de como você ajudava, de como você visitava, de como você orava e de como você lia a Bíblia. Mas não basta lembrar, nós temos 3 verbos muito interessantes aí: lembrar, guardar e arrepender. O guardar aqui não é o guardar de conservar, é o guardar no sentido de praticar. Por exemplo, vamos pegar aqui uma analogia do direito. Guardar a lei, o que é isso? É praticar a lei, andar corretamente nela. Então, o que Cristo está falando à igreja é assim: lembra das palavras, guarda, anda corretamente naquilo que te foi ensinado. Porque lembrança sem mudança de atitude não adianta. Não adianta. Então não basta trazer à memória, é preciso praticar aquilo que vem à sua mente. Lembra, guarda e arrepende-te. É um significado muito profundo isso daí. Nós vemos uma época em que nós temos muitas mãos levantadas na igreja, mas poucos corações convertidos. Poucos corações convertidos. Qual foi a última vez, isso serve para mim também, que você chorou diante de Deus arrependido dos seus pecados? Eu tenho estado muito preocupado porque às vezes parece que toda essa adoração que está na igreja, a mão levantada, o olho fechado aqui no culto, parece que da porta para fora muda. Nós saímos dessas portas e contamos piadas, falamos do culto em tom jocoso, do irmão, da irmã que está do lado, do pastor, do pregador, do cantor. Parece que não há mais arrependimento no meio do povo de Deus. O momento de confissão de pecados não é só para ficar em silêncio, é um momento para nós trazermos à memória tudo aquilo que nós cometemos diante de Deus, o quanto nós temos andado errado, chorar diante dele, mas também ter a disposição de andar em novidade de vida e mudar. Arrependimento, mudança de mente. Esse é o termo bíblico para arrependimento. Em suma, é necessário uma reforma espiritual naqueles que têm estado com suas obras achado de forma errada diante de Deus. Mas graças a Deus que Ele faz o diagnóstico, aponta o erro, dá a forma para você corrigir, mas faz promessa àqueles que são vencedores. Primeiramente, versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Isso aqui é muito interessante. Mesmo numa igreja corrompida, mesmo numa igreja arrogante, que refletia a arrogância da cidade, havia um remanescente fiel que não se deixou levar pela maioria. Amados irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, achando que às vezes as vozes soadas da maioria dos membros ou daqueles que frequentam a igreja estão corretas. Pode ser que a maioria esteja correta, pode ser, mas essa não é uma lei inexorável. Eu já vi muitas igrejas caminharem unanimemente para o pecado. Muitos pastores levarem as suas igrejas unanimemente para o pecado, conjuntamente. Mas graças a Deus que sempre no meio do povo de Deus, Ele conserva alguns com vestiduras brancas, alguns retos, capazes de manter-se firme na palavra do Senhor Jesus. Isso é muito bonito. Porque às vezes aqueles que se mantêm retos diante de Deus não são aqueles que estão nos holofotes. Eu sempre repito que eu sou novo como pastor, mas como presbiteriano eu já tenho mais de 30 anos de caminhada. E isso é óbvio e ululante aos meus olhos. Igrejas sadias às vezes são formadas por irmãs de 40, 50, 70, 80 anos que dobram seus joelhos constantemente e não se deixam contaminar pelas práticas mundanas. Igrejas sadias às vezes permanecem por causa de irmãos que não falam demais, não têm cargos na igreja, mas são fiéis em estar presentes.
são fiéis em ter a sua língua, sempre bênçãos a pronunciar diante daqueles que estão ao nosso redor. Às vezes existem pequenos e poucos fiéis que devem ser dignos da nossa admiração. Agora presta atenção no seguinte, olha a ameaça que é feita. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, símbolo de pureza, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aqui tem algo muito interessante. Primeiro, que para a cultura judaica o registro do nome era extremamente necessário e importante. Quando você lê, por exemplo, o livro de Deuteronômio, os primeiros 6 capítulos, se eu não me engano, são só registro dos nomes, escrito. A lista dos que voltaram. Não ter o nome naquela lista significava que você não era um judeu que tinha retornado. Na cidadania romana ou no Império Romano também havia um registro do nome. Aqueles que eram condenados à morte por causa dos seus crimes tinham o seu nome riscado, apagado dos registros do Império Romano. Então essa expressão aqui é muito forte. O que Cristo está falando é o seguinte: aquele que foi constatado que as obras são más, não lembrou, não guardou, não se arrependeu e permanece nela, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Mas aqueles que permanecem fiéis terão e serão confessados diante do Pai e dos anjos. Você já imaginou que cena linda essa daí? Cristo confessando o seu nome diante de Deus. Essa é a Maria, minha serva fiel. Esse é o João, meu servo fiel. Esse menino guardou a minha palavra, mesmo diante da perseguição. Aquele lá andou em caminhos tortos, mas consertou a vida, meu Pai, agora está aqui, diante de mim. E eu confesso isso, que ele consertou a sua vida. Diante disso, diante de um Cristo que sonda os nossos corações, diante de um Cristo que apresenta a solução e a punição para a doença que pode estar no nosso coração quando nós estamos com as obras más, e diante de um Cristo que confessa-nos diante do Pai. A pergunta que eu faço nessa noite é: como você está? Como está o seu coração? Cheio de arrogância, vivendo do passado, como a igreja em Sardes, achando que o seu pedigree espiritual é suficiente para te salvar? Talvez frio espiritualmente. Em nome de Jesus, eu quero dizer que a solução para o coração orgulhoso, para o coração frio e para o coração que está repleto de obras más. Lembra-te, guarda e arrependa-te, para que você seja confessado diante do Pai. Amém. Esse Cristo que amou a sua igreja, que nós vamos cantar agora, o preço que ele pagou. E no número 300 dos nossos hinários, Igreja Militante. Vamos ficar em pé.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai manifesto por esse Cristo manifesto na cruz, e as ternas consolações do Espírito Santo, Deus que vive em nós, esteja sobre a tua igreja que aguarda a tua segunda vinda, hoje e para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, apenas espero que aguardem os avisos antes de nós estarmos à porta cumprimentando. Meus queridos, se você nos visita hoje, você é muito bem-vindo, eu estarei lá à porta. Nós temos nossos trabalhos às quartas-feiras, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite. Não deixe de sair sem nos cumprimentar e sem dar uma boa noite a nós. Primeiramente, eu quero agradecer também àqueles que têm frequentado as nossas reuniões de oração. Nós temos aumentado a frequência na reunião de oração, estamos chegando aí por volta de 15 pessoas, 16, com picos de 17. Quero agradecer a quem tem vindo e convidar você a estar conosco aqui pela manhã, das 7h15 às 8h. Posso estar 20 minutos, 15 minutos? Não deixe de passar aqui. As portas estão abertas aqui de segunda a sexta, todas as manhãs, e nós queremos orar com você e por você. Se você é visitante, pode vir também, será muito bem-vindo. Nós não deixaremos de estar com você e orar por ti. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana e ouçamos o pós-lúdio.